A paz do Senhor esteja com todos vocês, caríssimos amigos e irmãos. Tempo da Páscoa, tempo de muita alegria, de reflexão e ao mesmo tempo de afervoramento dos nossos corações para anunciarmos ao mundo a boa notícia da ressurreição de Jesus. Somos chamados a viver em nossa vida a alegria da ressurreição do Senhor, a fazermos com Ele a passagem da morte para a vida, a fazer Páscoa com Ele e assim caminharmos. A Igreja do Brasil, ela tem procurado anunciar essa boa notícia, a boa nova a todas as pessoas, nas diversas dioceses, arquidioceses, paróquias, dentro de um mundo em mudança, em transformação. Em um bom momento da história, a década de 50, os bispos, naquela época os arcebispos, se reuniram aqui no Rio de Janeiro, no Palácio São Joaquim, onde também residia Dom Helder Câmara, e ali fundaram justamente a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Hoje, com tantas centenas, mais de 300 bispos que estão presentes em nossas dioceses e arquidioceses do Brasil, mais os bispos eméritos, nós temos uma grande presença e, ao mesmo tempo, nos reunimos anualmente para conversar sobre problemas comuns, procurando também tentando encontrar caminhos comuns para o nosso trabalho aqui no Brasil, com tanta diversidade de situações, tantas regiões as mais diferentes, mas, ao mesmo tempo, podendo ter algumas coisas em comum nessa caminhada, como temos, por exemplo, as diretrizes gerais da ação evangelizadora, Igreja no Brasil, que é uma orientação que nos ajuda, de uma certa forma, a termos uma certa unidade também pastoral em toda a Igreja do Brasil. Nós, nesses dias, estamos justamente em assembleia. Quarta-feira passada, nós começamos a 52ª Assembleia Geral da CNBB, em Aparecida, junto ao trono da Mãe Aparecida, na Casa da Mãe. Nós nos reunimos e estaremos reunidos até a próxima sexta-feira. Então, praticamente 10 dias de encontros e reuniões em que os vários assuntos vão sendo colocados e nós vamos discutindo e partilhando das preocupações comuns da Igreja no Brasil. O tema central dessa 50ª Assembleia Geral, você já deve ter visto pelos meios de comunicação, já devem ter transmitido os inícios e alguns momentos também durante essa semana e vão continuar transmitindo a semana que chega, é sobre a paróquia, Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia. É um texto que já na Assembleia passada, a 51ª, foi discutido, foi aprofundado e depois foi lançado como texto de estudo. E agora volta à Assembleia para ser um documento. Então, depois de tantas intervenções e sugestões, será apresentado para a Assembleia, para essa 52ª Assembleia, terá ainda algumas emendas, algumas ideias e deverá ser aprovado para orientar a Igreja no Brasil nessa necessidade dessa presença capilar da Igreja, da nova paróquia, sendo uma comunidade de comunidades, ou como dizíamos também, uma rede de comunidades. O tema não é novo, o tema já faz um bom tempo que existe, mas sempre é necessário retomar, recolocar o tema para aprofundá-lo e para ver também as novas necessidades e os novos desafios do tema. Esperamos que essa inspiração do tema, Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia, ajude a todas as paróquias, consequentemente as dioceses do Brasil, ainda mais nessa capilaridade importante de irmos até as periferias existenciais de nossas paróquias, como nos pede o Papa Francisco, e com esse dinamismo missionário chegarmos cada vez mais longe. Durante 10 dias nós vamos discutir muitos assuntos, muitas ideias vão ser colocadas. Nesse final de semana temos retiro espiritual que é pregado pelo Dom Bruno Forte, que é arcebispo de Chieti, na Itália, é o tema de Caminhando na Fé. Então, nós temos celebrações diárias de Eucaristia, da Liturgia das Horas, temos retiro espiritual
Então, um tempo em que os bispos passam em oração, porque nós não somos uma empresa que vai apenas discutir assuntos, nós vamos ali para rezar juntos, para estarmos juntos, e inclusive até com retiro espiritual. E ao mesmo tempo, né, além do assunto principal, muitos outros assuntos de que somos autorizados com relação à Igreja do Brasil, entre os quais a preparação para a Assembleia do Sínodo dos Bispos, por exemplo, que é sobre a família, ou ainda começar a preparar as próximas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Falaremos um pouco de como dar continuidade ao entusiasmo deixado pela Jornada Mundial da Juventude, enfim, todo o trabalho em relação também a formar uma nova paróquia como comunidade de comunidades, como é que eu vou com os padres, com os presbíteros, como ajudá-los também a entrar nessa dinâmica, enfim. São tantos assuntos, tanto pastorais, como também administrativos, como também questões litúrgicas, que estaremos discutindo e votando e que você é chamado a nos acompanhar e a rezar por todos nós nesses 10 dias que já iniciamos, que vai continuar essa semana toda, da nossa 52ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. E nesse domingo, caríssimos amigos e irmãos, terceiro domingo da Páscoa, nós temos uma palavra muito importante para nós, que vai nos falar realmente dos discípulos de Emaús, que é o tema central que está no Evangelho, mas que nós vemos que já Pedro, né, na leitura primeira dos Atos dos Apóstolos, ele coloca sobre isso, né, sobre a importância de acolher e ver Jesus Cristo presente no meio de nós. Pondo-se de pé, em companhia dos 11, com voz forte, Pedro disse: ouvi essas palavras, Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tem dado testemunho diante de vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele realizou no meio de vós, como vós mesmos sabeis, depois de ter sido entregue, segundo o determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de ímpios. Mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ela o retivesse em seu poder. Pedro, com os 11, anuncia ao povo que Deus enviou seu Filho Jesus, que realmente deu a vida para todos nós, que foi morto, sepultado, mas está ressuscitado. Esse anúncio querigmático, essa boa notícia, vai ser algo que os apóstolos vão repetir sempre. Temos uma boa notícia para todos. Deus nos ama e, na sua misericórdia, entregou seu Filho para que nós tivéssemos a vida, e para que nós vivêssemos para sempre, que nós pudéssemos encontrar a razão última da nossa vida. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que nós lemos também Lucas, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de hoje, desse final de semana, em que fala dos discípulos de Emaús. E que espero justamente que nós possamos nos inspirar para também, diante das várias circunstâncias, ter essa experiência que Pedro já anuncia em Cristo e que os discípulos de Emaús nos mostram que esse é o caminho como igreja. Aparece aqui Jesus que anuncia a palavra, explica a palavra e parte o pão. De uma certa forma, aparece na leitura do Evangelho a própria Eucaristia, a palavra e também o partir o pão. Aparece justamente essa necessidade de escutarmos a palavra atualizada, que atualizada em nosso coração nos chama a compreender a história que Deus faz conosco, e ao partir o pão de ver essa presença do Cristo no meio de nós. Já então essa tradição. Os 2 discípulos, que nós sabemos, estavam desanimados, achando já que tinha tudo acabado, não tinha mais conserto, não tinha mais jeito, não tinha acontecido a salvação. Embora já tivesse ouvido falar pelas mulheres que Jesus teria ressuscitado, mas estavam deixando Jerusalém às costas e voltando para casa como que acabou o sonho, não tem mais jeito. Jesus se coloca no meio deles, ressuscitado, explica a Escritura dizendo que essas coisas deveriam acontecer, como estava justamente colocado no Antigo Testamento, e que aos poucos mostrando e explicando as Escrituras, lembrando para nós, meus irmãos e irmãs, que nós somos chamados também a ter essa atitude, ou seja, de atualizar aquilo que é lido, para que a pessoa possa compreender na sua história aquilo que está acontecendo. E seu coração já se abrasava, como vou recordar depois,
ao ouvir a explicação e a palavra de Deus explicada, seu coração se abrasava, a tal ponto que quando chegaram num lugar, numa estalagem para o repouso, quiseram que ele continuasse. Fica conosco, já é tarde, já está anoitecendo, já declina o dia. Aqui nessa palavra também tem, meus irmãos e irmãs, uma palavra que nos lembra bem isso, ou seja, aqueles que buscam a Deus e têm necessidade de Deus, chega a hora de ver também que chega a hora da escuridão, do dia que declina, e nós temos necessidade dessa luz no meio de nós. Eles pediram que Cristo ficasse com eles, e ao partir o pão, os seus olhos se abriram e viram que o Senhor estava ressuscitado. E aquilo que era o desânimo e deixar Jerusalém para trás, eles fazem meia volta e retornam para Jerusalém e vêm contar para os outros discípulos: vimos o Senhor. Essa palavra do Evangelho, meus irmãos e irmãs, vai justamente ser para nós essa oportunidade, né? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Partilharam a experiência de terem encontrado o Senhor. A nossa vida também, né, nos nossos desânimos, muitas vezes achamos que estamos cansados e abatidos por tantas situações, achando que não tem mais jeito, tantas situações complexas e que não acontece nada. E nós vemos que quando escutamos a palavra, celebramos a Eucaristia ou partilhamos o pão com o outro também, as coisas acontecem, as maravilhas de Deus acontecem e nós recobramos o ânimo. E por fim, meus irmãos e irmãs, a primeira carta de Pedro, a segunda leitura desse domingo, lembra para nós justamente o quê? Não é? A importância de ter encontrado o Senhor que nos salvou com a sua morte e ressurreição, para que nós possamos viver a vida e a nossa esperança se fixe em Deus. Não é? Finalzinho da leitura vai lembrar isso. Por Ele, por Jesus Cristo, tendes fé em Deus, que o ressuscitou dos mortos e glorificou, a fim de que a vossa fé e vossa esperança se fixe em Deus. Por causa do Cristo, nós vamos ter nossa vida de fé e esperança em Deus. Ele vai lembrar que nós não fomos salvos nem por ouro ou prata, por bens perecíveis, sim, né? Mas sim, nós recebemos pelo precioso sangue de Cristo, né? O Cordeiro imolado e sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo e que nos últimos tempos foi manifestado por amor a vós, não é? Portanto, meus irmãos e irmãs, participe da missa desse final de semana, esse terceiro domingo da Páscoa. Acolha com alegria esse dom de Deus, alegria do Senhor ressuscitado. Procure realmente ver também que o Senhor está presente na palavra, na Eucaristia, e deve abrasar nosso coração para continuarmos anunciando com alegria a todos a boa notícia, a boa nova do Evangelho. A alegria de sermos protagonistas e aqueles que propagam todos os cantos como Deus nos ama e nos enviou para anunciarmos ao mundo essa boa notícia. Tempo da Páscoa é você ver realmente essa igreja que deve ser proativa em tomar o primeiro caminho de ver coragem, primeiro para o seu próprio povo. Não desanime diante das circunstâncias, as coisas vão acontecendo sim, há problemas, muitas vezes nós vemos aí Cristo que morreu, foi sepultado, mas nada disso nos desanima, porque nós sabemos que a ressurreição é a palavra final. A vida nova é a palavra final, isso que nos move a cada momento e a cada instante, caríssimos irmãos e irmãs. Bom domingo a todos, que Deus os abençoe e os conduza, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.